Bem, Helena, para quem está aqui agora, quem chegou como convidado, acho que eu vou explicar um pouco essa dinâmica nossa, desses Sim. encontros. Essa é uma disciplina que foi elaborada em um consórcio entre a oficina de gravura em metal e estilogravura, e que visa analisar assim a produção da arte, o colecionismo, as práticas de exposição, e a partir de um fio condutor, né? Começa com a prática da entrevista, o trabalho de pesquisa em gravura, depois a análise da poética, passando pelo colecionismo e o mercado de arte. Então nós temos um fio condutor que perpassa por esses pontos todos, né? Então nós tivemos esse primeiro encontro com o jornalista, que nos instruiu como se pensar uma entrevista, embora nós já tivéssemos mais ou menos esboçado essa ideia, ele só ratificou uma, uma intuição, né? Depois nós passamos a pesquisar a gravura como objeto de estudo para, para a investigação acadêmica. Foi a última conversa com o professor Renato Palumbo Doria, da Federal de Uberlândia, em onde ele tratou da gravura como imagem, como produção poética, como testemunho histórico, e também o papel da gravura no seu último livro, que é sobre as práticas do ensino do desenho no Brasil. E a ideia agora são dois blocos, com dois artistas, né? Coincidentemente, dois Márcios, né? Márcio Périgo e Márcio Elias. O Márcio Périgo com essa carreira monumental e essa reflexão na gravura em metal, e o Márcio Elias com esse trabalho maravilhoso com a Chilo, e sobretudo com esse trabalho político da Chilo Móvel, né? Um trabalho de difusão da prática da xilogravura. Depois nós teremos a figura do colecionador, né? A pessoa que usufrui da arte, que coleciona, ou seja, não só tem, mas a arte, mas se propõe a guardar e sistematizar uma coleção. E por último, a ideia da veiculação da arte, né? Seja como um museólogo, seja como um marchand de gravuras. Então nós falaremos também com o professor Antônio Costela, do Museu da Xilogravura de Campos, né? Falaremos com a Lúcia, da Galeria Casa, Alba sobre Papel, e com o Eduardo Bezer, da Gravura Brasileira. Então nós teremos com isso tudo um grande panorama da produção, pesquisa e colecionismo da gravura no Brasil. Bem, gente, bom dia a todos. Nessa manhã fria de começo de inverno, e é uma honra para nós receber aqui o querido gravador Márcio Donato Périgo, das figuras que eu mais estimo, né? E tanto como gravador, como professor, como pessoa incrível. O Márcio, como todos sabem, tem uma trajetória singular, né? Começou a fazer gravura em 72, assim, sob instrução do Evandro Carlos Jardim. Em 77 já teve uma exposição individual no MASP. E daí, diante, a pauta do fazer, a pauta do pensar sobre o fazer, foi sempre uma constante. Já há um tempo, o Márcio enveredou na carreira acadêmica, mestre doutor em artes, professor de gravura na Unicamp, foi professor durante muito tempo na Universidade Mackenzie, e se dispôs a participar desses nossos encontros sobre a construção da poética. E eu gostaria de agradecer já de antemão ao Márcio, a turma dele da Unicamp que está aqui, a Júlia, né, pela gentileza de participar. E pode ter certeza que será assim muito útil, né, essa nossa conversa, vai fomentar muitas ideias entre nós. Mas muito obrigado. Eu que agradeço esse convite, eu fico muito honrado de estar aqui com vocês, com o pessoal de Minas, né? Eu acho esses encontros muito profícuos, muito bons.
Porque a gente vai falar de gravura, são coisas que eu gosto, o Jorge gosta, a gente gosta. Então, são ideias que vão ser apresentadas. Sim. Nada científico, nada, são ideias. Vamos conversar sobre isso, sobre gravura, sobre fazer. Tá? Nós temos um roteiro, Márcio. Vamos agora dimensionar como será feita essa distribuição. Professora Eliana, por favor. Sim, muito obrigada, Márcio, por ter aceitado o nosso convite aqui. E realmente isso aqui vai ser uma conversa mesmo que nós vamos ter aqui. Os alunos elaboraram algumas questões e à medida que nós fomos conversando, eu vou passando a palavra a cada um deles para eles te colocarem as questões e aí nisso a gente pode ir conversando também um pouco sobre o que for se abrindo também e se desdobrando dentro das necessidades. E gostaria então de agradecê-lo por estar aqui, aos alunos da Unicamp também. E a gente poder estar unindo os alunos da UFMG e da Unicamp nesse encontro. Isso, muito bem. Bom, falar do texto aí. A obra de arte é talvez a iminência de uma revelação. Uma citação do Jorge Luiz Borges. Revelação trazida pela memória e transfigurada com a procura do conhecimento oferecido pelo trabalho. Novas descobertas, requeridas por certo, a novas recordações levadas a novos conhecimentos. Causa aparente. Intimidado pelo caos apresentado na faculdade, quando da minha entrada, entusiasmei-me pela solidez das ideias de gravura colocadas pelo então meu professor Evandro Carlos Jardim. Entusiasmo claro, quando conheci sua obra em uma exposição no MASP, no ano de 1973. Revivi questões em minha memória. Vi minha infância, morávamos então distantes 2 quadras. Eu era um dos protagonistas e esse instante foi observado. Pensei, é interessante o que o momento dos outros faz com o momento da gente. Questão principal, rememorar. E por que com a gravura? Pai, marceneiro e sonhador, ensinou-me a viver numa oficina e a conviver com ferramentas. Um martelo é só um martelo quando se usa. Senão, é como esse pedaço de madeira, um objeto, dizia ele. Vi os dois e o que compunha esse pensamento. Como na gravura. Lembro-me da grande dificuldade que tinha ao desenhar. Por quê? Por informação minha, da época e do lugar, aceitei que esse ato ficasse ligado no da ideia e sua execução em uma prancheta, abordando o pensamento já concluído, não construído pelo desenho. Fui à gravura como se fosse a oficina. Entrei em um ateliê, dialoguei, não impus. Época de ditadura, amigos próximos fugidos. Reunião na casa do arquiteto Vilanova Artigas. Se vocês pretendem uma mudança, será com trabalho, só com trabalho, disse ele. Fiquei no ateliê. Procurei entender seus sinais gráficos e o caráter da gravura para comigo. Seria o técnico e ela a arte. Ouvi meu próprio eco e compreendi que o homem cria as ferramentas para alcançar esse som interior e sair com ele. Reconsiderei. Não poderia ser o técnico e a gravura a arte, porque desse conhecimento surgiu um procedimento. Essas primeiras imagens que se formaram, ainda foram com preocupações sociais mais evidentes. Reflexão sobre uma bandeira, a um amigo em qualquer lugar, etc. Após esse período, e uma viagem pelos Andes, minha preocupação se voltou à memória da paisagem. Entendi que, ao colocar uma linha para definir o espaço, ela não poderia ser mais densa que o próprio espaço. Tinha que estar num todo, dentro, contendo também. Na natureza existe essa integração, em minha natureza também. Então tracei.
Percorri a linha com o buril, criei novos espaços e vislumbrei uma resposta, como disse o artista Lima Abramo certa vez. Eu, uma linha de uma gravura, pulsa sangue. Sei onde se encontra cada veia minha. Trabalhei com a profundidade das gravações e com as características do instrumental adquirido, fazendo com que as linhas, os traços de uma ponta seca, de um buril e da água forte, com os pontos de uma aurete, de uma água tinta, se somassem e criassem um sutil elenco, por onde a luz, a do ambiente também, dominasse de uma outra forma. Me ocorreu, então, que quando gravava, queria penetrar na matriz e chegar em suas veredas para conhecer e se reconhecer. Que nesta caminhada foram ficando marcas, sinais do percurso, meu rastro. Então, entendi que seria o traço da vida, fazendo gravura. Agora penso, é interessante o que o momento dos outros faz com o momento da gente e o que a gente espera desse momento da vida da gente. Mais 5 anos, eu me teria tornado pintor. Pouco sai em seu leito de morte aos 90 anos. Esse texto vai acompanhando as imagens, né? Eu li mais depressa do que as imagens. É o texto do projeto que eu mandei para a Fundação Vita, era uma fundação que tinha em São Paulo. Infelizmente, elas acabaram de fazer essas bolsas, né? Eu cheguei a mandar uma vez, né? E não entrou. A bolsa não foi aceita o trabalho. Mas eu tive uma sorte quando fui pegar a pastinha, um projeto que tinha mandado, uma senhorinha, uma secretária da Fundação Vita, né? ela me entregou a plástica e falou assim: olha, senhor Márcio, mande de novo, insista. O teu trabalho foi comentado, não esqueça disso. Aí, eu estava meio chateado de não ter pego a bolsa, né? Aí isso me deu um ânimo, né? Aí esperei mais um ano, mandei, aí deram a bolsa de trabalho, né? Eu fiquei um ano com essa bolsa, foi muito bom. Logo após eu fiz uma exposição numa galeria desses trabalhos aí. O projeto era esse, né? Era esse depoimento e aí tive material, tinta, papel, para imprimir, fazer a tiragem das gravuras. E fiz todas as tiragens, né? Dessa época daí. Eram 17, 18 anos de trabalho, né, que eu tinha apresentado, né? E a história foi essa, né? Era um ateliê que eu construí em São Paulo, que era um terreno baldio. Aí eu fiz um galpão, fiz uma casa pequena, bem pequena, um chalezinho na frente do terreno. Foi um momento muito bom da minha vida, do trabalho, né? Aí plantei árvores no lugar, era um terreno grande, um lugar bem agradável. Eu fiquei lá 5 anos, aí o proprietário pediu a casa, eu tive que sair da casa. Eu fui depois, fiquei um tempo que ficou fechado o ateliê, não encontrava lugar, mas eu acho que mudei, fiz umas 16 mudanças, né, de ateliê. Né? Isso me atrapalhou um pouco, mas era montar a prensa, desmontar a prensa, desmontar a prensa. Então eu criei uma afinidade com a prensa. Fiquei estudando a prensa, né, vendo como é que funciona, quais são as forças, né, que existem na prensa, porque o desenho dela não é o desenho tem uma funcionalidade, né, não é uma coisa
que está lá sem sentido. Né? É uma prensa antiga, uma prensa que deve ter mais de 100 anos, ela é importada, francesa. Ela, quando fui comprar, comprei do Diran. Diran era um fabricante de prensa de material de gravura aqui no Brasil, acho que foi o primeiro, não? Ele fazia ferramentas, fazia prensa, né? É tudo relacionado à gravura. E aí o Ivana me sugeriu de comprar essa prensa. Né? E eu não entendia nada de prensa. Né? Fui lá no Tirana, na garagem dele, lá tinha um volante, achei fantástico, um volante para uma cruz, né, grande, e os castelos do lado, ela estava desmontada. Aí só vi o castelo e falei, eu quero essa, eu vou comprar essa aqui. Aí eu comprei ela, essa prensa daí que vocês viram agora. Ela é boa, é uma prensa para gravura mesmo, para gravura água forte, buril, água tinta, que ela tem uma pressão que é uniforme, né? Não tem molas, tem esses papelotes aqui do lado do castelo. Aqui, né? É o que dá pressão, não, amortece a pressão, e a pressão que dá são as chapas de zinco que eu vou colocar debaixo do feltro, né? Para aumentar a pressão. O volante dela direto, então tem que fazer uma força imensa, né? Para virar. Ô, Márcio, ela segue exatamente o projeto da Abraham Bossi, né? Essa daí sim. É só que da Abraham Bossi é de madeira, né? É de madeira, e você fez uma, né, dessas. Isso, eu vou apresentar o pessoal aqui. Né? Nós vamos lá para São José, né, no Sesc, não? Sim, nós montamos a exposição com ela no centro. Maravilhosa. Bom, acabou. Esse é o filminho. Ô, Márcio, de certa forma, nós tivemos um filme exclusivo, né, com você narrando. É verdade. É verdade. Legal. Esse texto eu já vi tantas vezes esse filme daí, e já sei de cor o texto também. Esse texto é lindo. Aliás, é um texto realmente. Eu guardo com muito carinho esse catálogo seu, né? Da exposição. Esse foi da Raquel Arnaud. Maravilhosa, da Raquel Arnaud. No ateliê também da FMG tem um desses catálogos, eu mostro sempre. Uma qualidade gráfica assim, impecável, né? De reprodução. Sim. E os textos são lindos, realmente, e eu consegui entender muito daquilo que me impactou sempre no seu trabalho, a partir da releitura desse texto, do texto também da Vera Dorta, que é muito, muito perspicaz, né? E uma das coisas que me impactou desde o começo na sua obra foi aquilo que você descreve depois como você não usa a linha da gravura para representar algo, ela própria se autorrepresenta, né, como volume escultórico. Isso, para mim, é um depoimento de extremo valor, sabe, Márcio? Sim. Bem, mas eu não quero me adiantar aqui, nem invadir as perguntas, que acho que nós poderíamos começar agora, né, Eliana? Sim. Vou passar a palavra, então, para o Manassés, né, a primeira pergunta. Isso. Pode ser? Pode ser, vai lá, Manassés. Bom dia, gente. Bom dia, Márcio. Oi, Manassés.
Tudo bem, né? Márcio, é uma maravilha ter você aqui com a gente, tá? Obrigado. E eu vou te perguntar uma coisa. Eu li em algum lugar, eu não lembro onde agora, que você tinha uma relação com a marcenaria do seu pai, Sim. né? E eu queria saber se isso teve alguma influência aí no seu percurso, assim, na escolha para gravura, se você enxergava, né, alguma relação entre o ambiente da marcenaria, a oficina ali, e o ambiente do ateliê. Sim. Queria que você falasse um pouco assim sobre essa relação, se existe, né, e se isso te influenciou também assim no seu percurso. Sim, até hoje, né? Eu trabalho com marcenaria, mas é uma oficina também, né? Gravura, marcenaria são oficinas, tem ferramentas, tem que emular, tem que. Como você faz com ferramenta de gravura também, né? Ah, essa atenção que eu dou para as ferramentas é uma coisa que eu aprendi com meu pai, né? De fazer as ferramentas, fazer a plana de madeira, o Guilherme, que chama também outras ferramentas, né? Eles faziam tudo, né? Na época dele. Né? E é muito semelhante, uma coisa de oficina. Quando eu fiz a faculdade, né? Quando eu entrei na faculdade, eu não sabia de muita coisa, eu só sabia algumas coisas de arte, né? Que eu frequentava a Bienal, coisa assim, mas era uma coisa bem sem, sem, sem futuro, assim, sabe? Eu ia para ter um pouco mais de entendimento das coisas, né? Que eu gostava de ver imagem, né? E quando eu entrei na faculdade, quase não sabia de nada sobre arte, né? Eu trabalhava nisso como programação visual lá, né? Então era muito trabalho de prancheta, né? De trabalhar com signos, significados das coisas, para elaborar um logotipo, uma coisa assim. Né? E essa coisa meio ascética me incomodava muito, né? De limpeza da prancheta, para sujar, porque tem que ter arte final, as coisas todas. Né? E na oficina não, a oficina era pôr a mão na graxa, né? Eu sempre gostei disso, de tintar, sujar a mão, fazer, né? Isso mudou todo o conceito de arte para mim, de postura com a arte, né? De atitude com o trabalho. Né? Então foi importante. Aí eu trouxe a questão da marcenaria, né? Trabalhando junto, né? Junto com a gravura. Então eu me achei, assim, quando fiz a prensa, para uma prensa de madeira, que eu vou mostrar para vocês depois, que eu estava juntando meu conhecimento de gravura junto com o conhecimento de marcenaria. Né? Que isso era possível, me dava condições de resolver isso, né? Juntar essas duas coisas. Né? Então, elas não são coisas separadas. Né? Gravura e marcenaria, para mim, é uma coisa só, não tem distinção. Né? Tá? O que eu penso em gravura, eu penso na madeira também, estou trabalhando na madeira. Tá? Por exemplo, vamos dizer, pegar o limite de cada ferramenta, né? Um buril, né? Uma ponta seca, rolete. Então, na gravura, eu procuro usar as ferramentas para fazer uma gravura, não um desenho. Não quero que se aproxime do bico de pena, ou uma coisa semelhante assim. Sabe? Então, eu quero que seja um sinal do buril, um sinal da ponta seca. Né? Aí a imagem para mim sai disso, né? Sai dessa procura. Né? E a marcenaria eu procuro fazer isso também, usar as ferramentas para aquilo. Né? Expressivo, né? Uma coisa expressiva para fazer. Né? Então, mesmo tipo de pensamento, matérias diferentes. Né? Material diferente. Né? É legal. Márcio, vou aproveitar esse depoimento seu e já vou encaixar a segunda pergunta do Roberto Haddad, que é complementar essa pergunta do Manasés. Roberto, por favor. Oi, Márcio, tudo bem? Olá, tudo bem?
Minha pergunta embora você tenha tido esse contato, né, com a marcenaria, você optou por trabalhar mais com a gravura em metal, certo? O que te atraiu na técnica do metal? Olha, foi uma outra coisa, né? Esse texto que eu li para vocês ver, eu vou ser me aprofundar um pouco nele, né? Eu morava em Santa Amaro, né, quando era garoto, no bairro aqui de São Paulo. E eu via, não sei porquê, eu guardei a imagem, né? Eu devia ter uns 12 anos, por aí. Né? Eu vi o Evandro Jardim andando por lá, morava muito perto. Né? E me chamou a atenção a figura dele, não sei porquê. Né? Aí, quando eu encontrei na FAP, né, fui ter aula de gravura, aí estava o Evandro lá começando a aula. Falei, poxa, mas eu conheço esse cara, da onde? Né? Aí me lembrei, né? Ele morava lá perto de casa e tal. Né? Aí ele fez uma exposição no MASP, que foi fantástica, a exposição, 73, 74, não me lembro direito, não me recordo, acho que 74. Mas é uma exposição que pirou todo mundo, assim, entre aspas, aqui de São Paulo, os colegas meus, os amigos meus, né? Porque ele fez uma exposição que ele mostrava o percurso do trabalho dele, não era uma coisa terminada, uma exposição de obras, de arte terminada. Ele mostrou desenhos, estudos que ele fazia. Né? E esses estudos tinha desenhos que ele fez na época que eu era moleque, né? Que era garoto. Né? Então, eu vi os lugares que ele fez, né? Os desenhos, né? Que eu tinha visto, que eu vivenciei aqueles lugares, né? Tinha um desenho que eram os meninos jogando bola. Tal. Eu falei, pô, eu sou um desses caras aí, né? Sou um dos garotos que está aí. Né? Então foi muita coincidência, muita coisas indicativas, né? Para eu me apaixonar por gravura. Então, não posso deixar escapar isso aí. Aí larguei tudo e comecei a fazer gravura. Né? Larguei tudo entre aspas, né? Mas foi o que definiu minha vida. Né? Foi muito importante. Foi uma coisa que eu lembro que também eu estava numa idade que não sabia o que fazer, né, da vida, assim. Né? Eu precisava fazer alguma coisa. Né? País do caos que estava, né? Toda a ditadura aqui. Né? Reuniões sérias, preocupações sociais, né? E eu sem definição nenhuma. Então foi uma tábua de salvação. Foi uma coisa que me agarrei a isso como uma coisa que não podia deixar de atender esse site, né? Então, foi muito bom. O Jardim, para mim, é uma figura para o Jorge. É impossível se a gente não falar dele, não falar bem dele. Né? Sim. Sim. Deu isso, ele ajudou muito, né? Não ajudou assim no sentido dele é um tremendo profissional, certo? Ele não tem, então ele faz as coisas que são profundas, né? E que te atingem mesmo, não tem jeito, não tem. Para mim foi a própria pessoa, né, que me atingiu. Né? Então, acho que foi muito isso. linda mesmo essa relação do Evandro com a gente, né, o Márcio. E a eloquência dele é uma eloquência assim, quase que silenciosa, né? Exatamente. Ele cativa pelo gesto, pelo olhar, pela singeleza, né? E nunca aponta caminho, sempre convida a gente a pensar, né? Exatamente. E ele realmente é um bastião, assim, dessas reflexões do ateliê, do fazer, né? E, sobretudo, dessa narrativa muito particular, né? Ou seja, aquilo que acontece no âmbito pequeno é o que acontece no âmbito grande também, né? E acaba sendo um reflexo. Todas as questões são relevantes.
E ele nos traz essa dinâmica muito linda. E, ô Márcio, eu vou aproveitar aqui e passar para a Amanda essa questão. Não sei se a professora Eliana quer falar alguma coisa. Não, eu só ia comentar exatamente isso, que ele estava falando um pouquinho dessas influências que o levaram para a gravura, né? E que depois a Amanda tinha essas questões já do processo mesmo dele. Então, vou passar a Amanda. Amanda, você nos ouve? Oi. Estão me escutando? Poxa, Sim. que tristeza. Tá dando um erro aqui. Estão me escutando? Sim. Peraí. Tá escutando? Sim, Poxa, eu nós peço estamos desculpas. te Eu iria ligar a câmera, mas eu cheguei a tentar ligar, mas a internet começou a picotar. Vou fazer, então, só com áudio, para não correr Tá risco de perder a conexão. Tá Então, bom. primeiramente, é um prazer, né, Márcio, poder te ouvir e ver um pouco da sua produção, do seu processo de criação. Até aquece o coração aqui, a saudade que eu tô de entrar num ateliê, de ver uma prensa, de produzir e ver outras pessoas produzindo também, né? A minha pergunta você comentou que gosta de buscar características das ferramentas da gravura, você um pouco dessa relação com o desenho, distinção e tudo mais. Interessada em te ouvir comentar sobre o seu processo de chega na matriz com algo em mente, uma produção em mente, uma composição já desenvolvida, você passa por um esboço, um croquis, ou se essa produção ela tem seus primeiros starts em cima da gravura, né, com base nas ferramentas e tudo mais. É isso, ouvir um pouco como se dá o seu processo de criação. Tá, eu gosto de deixar as coisas em aberto, né? Eu acho que, para mim, a hora que eu vou trabalhar, eu penso muito com um desafio de fazer alguma coisa que eu desconheço. Né? Então, tem, por exemplo, alguma coisa que eu parto de coisas que não são agradáveis visualmente para mim. Né? Mas eu aceito porque tem alguma indicação ali. Né? Aí vou procurar qual a indicação, o que está me indicando. Né? Eu vou procurar fazendo, trabalhando, vou desenvolvendo alguma coisa. Né? Então, às vezes, vamos dizer, surge uma mancha, né? Eu começo a pensar que a mancha é a projeção de alguma coisa, de algum objeto. Né? Aí eu procuro saber qual objeto que se relaciona a essa mancha daí. E aí eu vou conversando, dialogando com a matéria, vou fazendo, mas é difícil eu trabalhar fazer uma gravura já com um projeto. Eu tenho pessoas, gravadores, a Maria Bom fala que a gravura é um projeto, né? Tem que ter um projeto. Né? Eu acho que isso vai de acordo com o temperamento das pessoas. Não tem que ter projeto. Também não tem que fazer como eu faço também. Né? Porque esse é o processo que eu elaborei com o tempo. Né? Eu tinha uma ideia geral de alguma coisa. Né? Eu gosto muito, teve uma época, eu gostava muito de festas juninas. Né? Então, fazia coisas relacionadas às festas juninas. A fogueira, a balão, março, pode ser. Balão era. Lembro que eu fiz uma gravura de balão que era tentar ver como é que era balão por dentro, né? cheio de fumaça. Né? Não balão no céu, tipo Quinhar, né? Aquela poesia, aquela coisa poética do Quinhar. Né? Era fazer outra coisa, né? Fazer uma. Não que eu pensasse, ela foi surgindo, sabe? Ela vai surgindo, eu vou aceitando. Então,
Então, basicamente, esse é o meu processo de fazer as coisas. Às vezes tem alguns desenhos, bastante desenho que eu faço, que eu sei que está com uma estrutura. Aí eu ponho a estrutura numa gravura, aí eu vou acrescentando, trabalhando, para chegar numa imagem. Né? Imagem que não... Tem horas que eu faço coisas que eu não sei qual a saída. Falei, putz, como é que você entrou nessa? Né? Mas aí vem uma coisa que eu não vou... Eu acho que a gravura, ela é múltipla. A questão da multiplicidade, eu acho que a multiplicidade vem da matriz, não é impressão. Né? Eu acho que a matriz possibilita você multiplicar as imagens nela. Né? Não é por causa que a impressão que você faz várias reproduções, por isso eu acho uma coisa muito pouca da gravura. Eu acho que a matriz ela se multiplica. Né? Isso eu aprendi também com o Evandro. Né? O Evandro fala, pega uma matriz de 20 anos atrás, retrabalha, volta a fazer, estabelece relações com essa imagem, com outra imagem nova, muda a relação inicial da imagem de 20 anos atrás, agora já é outra coisa. Né? Acho que essa ideia, isso é uma coisa extremamente generosa. Né? Ela não, a gravura, eu acho que é isso, a gravura acho outra coisa... ela não se basta, ela vai indo. Sabe? Isso eu acho uma generosidade tremenda, isso daí. Né? E me atrai muito isso daí, essa possibilidade de você dispensar teu, né? Você alterar a maneira de pensar, não ser uma coisa só, não afirmar nada, né? Indicar coisas para que o observador também se inclua dentro da imagem. Isso é o que eu acho que é gravura. Né? E a maneira de trabalhar no fim, né? Como eu chego no fim da gravura. Não sei se te respondi, Amanda. Não sei se é isso. Respondeu sim, respondeu. Obrigada. Mas eu vou aproveitar, já que nós estamos tratando dessa questão do pensar, do esboço, e passar para a questão elaborada pelo nosso aluno Rodrigo, que trata da questão da memória. Bom dia, Márcio. Tudo bem? Bom dia, Rodrigo. Joia. Bom, eu queria, em primeiro lugar, agradecer pela sua presença aqui, parabenizar pelo trabalho. Eu gosto muito do seu trabalho. Obrigado. Me identifico bastante. Márcio, eu queria saber o seguinte, a memória é a matéria-prima das suas gravuras, na minha percepção. E muitos são os caminhos da memória. Alguns refletem a realidade, outros a recriam, né? Tem um pouco de sonho, um pouco de fantasia, um pouco de vida vivida. Tudo isso forma a memória, né? Em comum, há uma espécie de névoa, uma incerteza por detrás das imagens. É possível dizer que essa subjetividade é o que torna a sua gravura universal? E você acha que há nessa luta entre luz e sombra, né, que tem nas suas gravuras, um espaço para a projeção da nossa própria imaginação? Está bem formulada essa pergunta, Rodrigo. Eu acho que a minha memória é do que pode ser, né? Não é que é. Né? Então, eu sei da seleção que você faz durante a vida, né? Você lembra de algumas coisas, outras não. Né? Naturalmente, você vai fazendo essa seleção. Né? E nunca, ela foi numa época tal coisa, representou tal coisa, agora é outra coisa, né? Já passou por outros entendimentos. Né? Então, a utilização de sombras e luzes, né, são indicativos, para mim, né, são indicativos de revelações. Né? Uma luz que está em determinado lugar, está iluminando tal situação, por exemplo. Né? E as questões formais de composição, elas vão surgindo. É uma coisa que está
é corpórea, né? A gente tem a noção de equilíbrio das coisas, né? Sai onde se pode pisar, como você pode pisar, como você pode olhar, né? E a gravura também, a imagem, né? Não a gravura, a imagem, né? Ela tem planos, né? Se você coloca uma coisa na frente, você não consegue dar a volta à imagem, né? Você só vai imaginar o que está lá, se você colocar uma indicação do que existe lá, né? Então, a utilização da memória, ela, para mim, nunca é afirmativa, sabe? Eu nunca afirmo direito o que é. Eu só acho que descubro, né? Descubro uma determinada situação e sei da temporalidade dela, né? Então, eu procuro ser bem delicado na hora de mostrar essas situações, não afirmar, tá? Porque eu acho que o processo sempre tem que ser um diálogo, né? Você manter essa conversa sempre possível, né? Você com o trabalho, né? E o trabalho com o observador, né? Então, se fecha, aí é muito chato, né? Talvez pela formação da minha consciência, né? A gente passou uma época muito mais difícil do que agora. A ditadura militar foi muito pior do que está acontecendo hoje aqui. E a gente aprendeu a falar sobre metáforas, né? Muita coisa. Né? Foi uma tremenda aprendizagem disso daí. Então, a gente vai entendendo as coisas. Né? Isso tem que ter paciência, né? Muita paciência. E saber que a vida tem chão, né? Tem coisa para fazer. Não resolver tudo agora, deixa a coisa para ser resolvida depois. E ultimamente, com essa coisa da pandemia, eu fiquei em casa, eu estou resolvendo muitas coisas aqui, né? Colocando em ordem muitas coisas, estava em desordem, tudo coisa jogada, uma boteca, coloquei tudo em ordem. Né? Então, eu começo a rever as coisas antigas, né? Que foram feitas, e foi, puxa, pensar, puxa, naquela época tinha coragem, por que não tem essa coragem de hoje? Né? Aí você pega a matriz, retoma de novo ela, né? Essa coisa que o corajoso na época, entre aspas, né? Corajoso pela ignorância, né? Não que fosse corajoso mesmo, né? E esse é o processo que tem, né? Mas é legal essa coisa, as perguntas que você fez aí, principalmente a questão da memória e da luz e sombra também. Né? Que é coisa que eu descobri também, né? A gente vai descobrir com o Rembrandt, vai descobrir com outros artistas também. Né? A luz do Caravaggio, né? Tem luz dirigida, luz que vem interna, né? No caso do Rembrandt, não é uma luz focal, né? É outra coisa. Né? E essa luz que me interessa, é uma luz interna, né? Procurar essa matéria que eu acho que está presente em mim. Legal demais, Márcio. Só pegando um ganchinho aqui, você acha que você se expressa mais pela luz ou pela sombra nas suas gravuras? As duas coisas, né? Porque acho que até as nuances, né? Não é só preto e branco, sombra e luz. Né? As nuances, que esse é o universo da gravura, né? Não é. Acho que esse é trabalhar as nuances. Né? Quanto mais nuances tem, né? Mais rico você é, mais conhecimento você tem. Né?
Então, acho que esse meio termo das coisas, e ao mesmo tempo ter o preto e o branco, né? Porque tudo convive, né? Um afirma o outro, né? O preto e branco vai afirmar as nuances. Só nuances fica sem graça, vai ter que ter os paradoxos. Isso que é importante, né? Viver os paradoxos, né? Porque se tem os paradoxos, os dois extremos, você vai trabalhando para tentar unir, né? Aproximar, né? Diminuir as distâncias, né? Que existem entre as coisas. Né? Então, o paradoxo é muito interessante, eu acho muito legal, me interessa bastante, né? Porque a vida né? A gente nasce morrendo, né? Está padada a morrer, não tem jeito, né? Então, a vida é um paradoxo, né? São as nuances, né? Entre a morte e a vida, né? Então, acho muito interessante. Me coloca, acho legal isso, porque essas coisas são. É o trabalho que me ofereceu tudo isso, certo? Essa compreensão da vida, né? Eu sempre penso que a questão do ofício que falta, né? Falta muito hoje em dia, né? Já é uma palavra fora de moda até, é o que faz as pessoas, né? É o que faz. Eu fico pensando sei lá, um encanador andando na Avenida Paulista, vê uma mancha no prédio, ele olha assim e fala, puxa, tem um cano furado lá, essa mancha, tá? E acho que é pela cor, água fluvial, ou se for escura, não, é outro tipo de água. Então, o ofício vai dando os olhares, né? E vai te ensinando a fazer as coisas. Né? E eu acho que vocês, pessoal mais jovem, né? A gente aprendeu muito, né? Fazer as ferramentas. Né? É muito importante saber fazer as ferramentas e fazer tudo. Né? Não precisa fazer profundamente, né? Mas saber a mecânica de fazer papel, a tinta, fazer lápis, fazer giz pastel, fazer né? Fazer ferramentas, as próprias ferramentas. Né? Isso é muito importante, muito importante. A gente aprendeu a fazer isso daí. E é o que falta a vocês, né? A geração mais nova, porque nasceu o computador, nasceu a imagem que não tem, é uma imagem pronta. Né? A maioria, né? Isso é uma coisa de geração. Né? Não tem a história da imagem que fazer. Né? Aliás, toda imagem precisa ter história atrás. Se não tiver história, a imagem não sobrevive. Ô, Márcio, deixa eu comentar um pouco sobre isso. Eu acho muito lindo o caminho que está sendo levado nessa conversa, porque essas coisas estão aparecendo assim, né? Além do script, né? Além do que a gente que vão surgindo espontaneamente. Quer dizer, essa atenção sua, essa atenção que você dá ao mínimo, ele se revela assim, de maneira assim muito clara. Às vezes que eu tive que eu me vi impactado pelo seu trabalho, eu posso lembrar todas as vezes. Talvez a vez que mais me impactou foi exatamente na exposição Rio Gravura, da qual nós participamos juntos. O seu trabalho estava exposto no Centro Cultural dos Correios, no Rio de Janeiro. Sim. E no meio daquele mar de gravuras, a sua imagem, ela se pronunciava de uma maneira muito especial, quase mágica, exatamente por conta dessa luz muito particular que você conseguiu com a tinta. Então, mas aquilo, hoje eu percebo que esse tipo de solução surgiu por uma devoção mesmo, sabe? Por uma entrega, por uma reflexão sobre o processo, não como uma cozinha, né? Mas como algo que tinha uma potência expressiva ali. E eu me recordo muito bem desse momento, foi incrível, assim, ver aquela luz que emanava daquelas gravuras no meio daquele mar de gravuras, né? Que era a Mostra Rio Gravura, foi algo assim gigantesco. Acho que nunca tivemos no Brasil uma experiência com arte gráfica dessa monta, né? Foi iniciativa do Rubem Grillo e do
da esposa do Conde, né? Acho que é a Larissa Conde, se não me engano. Que foi prefeito do Rio de Janeiro. Foi realmente algo assim inusitado, né? Bem, eu acho que nós podemos passar para outra questão, né, Eliana? Que acho que é complementar agora e leva para questões de outros processos, que é da Amanda também. Obrigado, viu, Márcio? Obrigado, Jorge. Opa, obrigado. É isso. Então, pensando também, né, nessa sua entrega na gravura, assim, eu fiquei curiosa para pensar quais são as conexões que você identifica entre os seus trabalhos da gravura e as suas outras produções artísticas. Se o raciocínio que você desenvolve na gravura, ele contribui também para o desenvolvimento dessas suas outras produções. Bom, eu acho que a mão do gravador, a maneira que o gravador pensa, são sempre uma coisa muito forte, né? Muito, pela própria natureza do material, né? Que você tem que trabalhar com, cortar, trabalhar com ácido, que é uma coisa violenta, tudo uma violência, né? Entre aspas, você, na gravura, né? Corrosão, essas coisas aí. E essas coisas, elas ficam impregnadas na gente, né? Então, meu desenho é um desenho pesado, assim, bem, não, eu sei, tem desenhos também assim, meio uma filosofia oriental, assim, fazendo coisa bem rápida, mancha, né? E acho que principalmente essa questão da escolha das cores, do fazer, né? Então, a escolha do suporte tem que ser um suporte bem resistente, né? Para fazer o desenho, tem que ser um papel mais encorpado, né? E às vezes eu ponho trabalho com papel a rosto também, para me lembrar também da delicadeza também, do suporte. Eu acho que ele fica presente, né? Não tem como sair, né, de fazer, né? Mas eu acho que eu posso falar assim, eu sinto esse peso, né, da construção do trabalho, né? Que acho que essa influência principal que tem, né? Na hora de fazer uma outra coisa, né? Então, uma pintura, a hora que eu fazer, tem que ser por camadas, né? Não é fazer uma pintura e colocar, então, porque eu acho que uma pintura a óleo, né? Essa hora que você vai fazer, tem a questão do tempo da secagem do óleo, né? Então, você se dura 24 horas, né? Para secar totalmente. E você trabalhar antes de secar, às 12 horas, a mistura da matéria vai sair diferente do que você fazer com 24 horas. Né? Então eu trabalho com essa questão do tempo, né? Que é o tempo que tem na gravura também, que tem esse tempo de deixar no ácido, de imprimir. Então, essa aquarela, esperar secar também, se você fizer antes, isso fica evidente na aquarela. Se não secou, jogar em cima, vai ser um borrão, uma outra coisa. Se você esperar secar, sai uma coisa. Então, o tempo é fundamental, né? Você entender o tempo da matéria para poder agir. Isso é uma coisa que vem da gravura, com certeza vem da gravura, porque se você não deixar certo, o tempo certo não grava e a imagem não sai. A imagem não sai, você não está fazendo nada, né? Então a gravura é legal, uma das coisas mais legais da gravura é ela dar um método de trabalho, né? Que é o seu, né? De cada um. Né? Mas se não fizer certo, não vai dar certo, né? Não tem jeito.
Isso é muito interessante, né, Márcio? Porque as pessoas, quando passam pela gravura e fazem com seriedade, acabam levando essa ideia do método para outros meios, né? Sim. E isso eu acho um grande contributo, né, às reflexões sobre o fazer, né? Ou seja, pensar ferramenta, suporte, gesto, né? Porque se tem um método, você pode comparar com outros métodos, né? Você pode, Claro, né? Então, se você não tem, não sabe o que está fazendo, né? Aí não tem, né? Não dá para fazer. Mesmo o Pollock, né? Jogando claro, tinta, né? Tinha o método dele para fazer, né? Não é uma claro. coisa. Tem uma maneira de pensar, né? Para chegar naquilo, né? Aqui uma das questões na modernidade foi a negação do método, né? Isso na pintura, no desenho, na escultura. Só que quando chegou na gravura não funciona, porque não tem como você fazer uma gravura em metal, uma lito, uma estilogravura sem método, né? E então, de certa forma não, os ateliês de gravura tornaram-se verdadeiros guardiões, né, dos processos de Sim, fazer. é legal isso. E é muito interessante ver a maneira como os pintores fazem pintura depois de passar pela ateliê de gravura, né? Ou fazem escultura. Acho que uma coisa é tributária da outra, né? É interessante Bacana, isso mesmo. né? Você Eu vou quis agora pedir tocar, pro... Oi? tocar nessa questão do método, né, Jorge? Também Sim, leva essas questões a outras atividades para transmitir esse método e de poder discutir essas questões. Então, é, acho que o Manassés agora vai passar a esse ponto também da sua trajetória. Pode falar, mano. Sim, sim. Eu vou até mudar um pouco a minha pergunta inicial para aproveitar esse fio aí que a gente tá, porque é interessante pensar, né, Márcio, que enquanto gravador, né, assim, e professor também, você tá ligado, né? Você está ensinando aquilo que você também faz, né? De uma forma com muita propriedade, assim, né? Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, assim, principalmente sobre essa questão, assim, da relação com as ferramentas, né? E com o método também dentro do ateliê, assim. Como é que se você trabalha também dentro do ateliê lá da Unicamp, junto com os alunos, ou se é uma coisa mais reservada, assim? Não, eu não trabalho com os alunos, não. Eu deixo eles, eles fazerem o trabalho deles, né? Uhum, Eu acho que um bom educador, né, ele tem que falar o que ele conhece, né? Não falar o que não sabe, né? E mostrar entusiasmo no que está falando, para poder entender o pessoal que está ouvindo, entender o entusiasmo como uma coisa boa, entusiasmante, né? E, e aí eu fecho, né? Eu fecho as questões, levando questões novas também, né? Para eles. Né? Que para mim, eu moro em São Paulo, né? Campinas não tem muito acesso lá, né? E, mas eu gostaria muito que os alunos pudessem marcar em uma fábrica de pincel, né? De pincéis, né? Uma fábrica de tinta, né? Para eles verem todo o processo industrial que tem para fazer alguma coisa, né? Para completar mais, né? Mas é muito complicado, porque tem que pedir ônibus, pedir não sei o quê, e as coisas não se realizam. Né? Mas eu não chego nem conflito, não, de dar aula e de. Porque como a gente está fazendo agora, a gente está falando de coisas que gosta de fazer. Né? Está falando da área da gente, né? Não estou falando de outras coisas, né? E tudo acrescenta, né? Então, né? E, se tem umas equações matemáticas, eu gosto de somar e de multiplicar. Né? São as duas coisas que eu mais admiro. Né? Fazer, somar e multiplicar. Né?
não dividir, né? Às vezes é bom também, né? Mas acho que em aula é você dividir conhecimento existe também, né? Entre vocês e a gente também, né, Jorge? Vocês têm muita coisa legal, sabe? O pessoal mais jovem tem uma coisa... A procura de se organizar, né? De ter alguma coisa que se organize, né? Isso é muito bom. E isso é uma coisa que vai acontecer. Se está procurando, não vai acontecer uma hora. Não tem jeito. Maravilha, viu? Maravilha, Márcio. Essa questão da aula, na verdade, para a gente é um convite, né, a repensar sempre a origem da gravura, né, Márcio? Eu gosto muito de falar sobre o começo de tudo, né? Sobre a questão da gravação, da atitude de gravar, atitude primeva, né? De gravar, de registrar. Mas, assim, falando de você, da minha impressão, na Unicamp, que vocês conseguiram criar uma atmosfera muito, muito rica na Unicamp, né? O ateliê, você, a Luíse, né? O Danilo, eles conseguiram realmente criar quase que uma ilha naquele espaço lá, né? O ateliê, não sei se ainda continua com o mesmo desenho, mas há um ritual para se entrar, né? Que o Nori Figueiredo chamava de o labirinto do Minotauro, né? E é um pouco o que são os meandros da gravura, né? Não, tem várias coisas lá, né? Tem o Centro de Pesquisa de Gravuras, tem a Galeria de Gravuras, tem a Núcleo de Gravuras. E isso tudo, Jorge, foi a Lígia Luff que montou, pô. Sim. Ela que montou aquele ateliê, o FAPESP, conseguiu uma verba. Ela fez um trabalho fantástico lá. Trouxe a gente, né, para trabalhar lá. Né? É verdade. E ali a galeria, né? A galeria foi obra dela também. O museu, inclusive, né? Aquela coleção de gravura e tal. É verdade. Boa lembrança. Eu acho que agora nós temos uma questão da Clara, não, do Rodrigo, né, Eliana? Isso. Continuar falando sobre ateliê, aí o Rodrigo vai colocar uma questão. Continuando nessa temática do ateliê, né, o ateliê, muitas vezes, ele é um laboratório e um centro de convivência e troca de conhecimentos, né, entre os artistas e demais envolvidos, né, às vezes o ateliê tem um impressor, né, às vezes tem outras pessoas, gravadores, enfim. Na sua experiência, qual o impacto do ateliê, dessa convivência com outras pessoas, e da ausência do mesmo, né, ainda mais nesse tempo de pandemia, a gente não tem acesso a um ateliê, qual o impacto disso na poética dos artistas? Quando eu comecei a estar na universidade, entrar na faculdade, tinha um grupo que achava que a ateliê era uma coisa tem que ser coletiva. Não, o artista ter uma ateliê só para ele era um absurdo, né? Era contraproducente, né? As performances eram mais evidentes, o pessoal valorizava essas coisas, né? Então, poucos professores, muito poucos, só vou voltar ao Evandro de novo. O Evandro foi um cara que, na época, que ajuntou esses conhecimentos de ateliê, né? De fazer construir o pensamento a partir do ateliê que você está, né? Então, essa coisa sempre teve essa dúvida aí, né? Existiu sempre teve, não. Desde que eu me lembro da minha formação, isso era fundamental, essa discussão. Então, já optava os caminhos, né? Já indicava os caminhos que você podia seguir. Né? Vai para performance ou vai para gravura, pintura a óleo, né? coisa artesanal de fazer. Né? E artesanato sempre foi uma coisa desvalorizada pela pessoa da performance. Né? Mas a gente vê que essas coisas elas são
de moda, né? São coisas que surgem, mas ela se desfaz também, não tem... Com o tempo, né, ela vai se desfazendo. O Mário de Andrade dizia, né, que o artista tem que saber o artesanato, a artesania das coisas. Tem que saber. O bom artista sabe como é que faz as coisas, né? Mas não ser artesão, né? Nem se colocar como artesão. Se colocar como artista, mas tem que é obrigado a conhecer o artesanato. Né? Eu acho que é verdade isso aí. Né? Eu me acho muito próximo desse pensamento. Né? E o ateliê para o artista é um lugar que ele dá ordem dele, né? É um lugar onde tem as coisas que ele coloca, sabe? É como se fosse o cérebro interno, né? Tá cada coisinha aqui, você sabe que está lá fora, né? E é isso, né? Eu lembro uma vez que eu dava no meu ateliê, né? Eu começava, essa foi uma experiência que eu fiz, né? De apagar as luzes do ateliê e ficar andando no ateliê no escuro, né? E aí aumentava o ritmo, dava mais depressa, tal, não sei o quê. Né? Aí correndo, né? Aí depois com os olhos vendados, isso em noites, várias noites fazendo isso. Né? E aí chegou uma hora que eu estava não vendo nada, corria, e parava exatamente onde devia parar, então batia a cara na parede. Né? E como dava aula no lugar, os alunos esqueciam as coisas, né? Eu tropeçava nas coisas que não eram minhas. Né? Eram deixadas, um amigo deixou alguma coisa lá também. Aí eu parei da aula, falei, não, eu quero as minhas coisas aqui. Né? Aí suspendi as aulas porque essas coisas estavam me atrapalhando. Né? Eu acho que o terreno é um lugar quase sagrado para o artista. É um lugar que você está lá, tem sossego teu, é um lugar que você construiu para pensar, para trabalhar, para elaborar coisas, vai criar um pensamento. Né? Você precisa de silêncio, você precisa das coisas que te dão, te protegem. Né? Tudo que você tem te protege. Né? Quer dizer, o que você guardou é uma proteção. Né? Eu considero isso. Né? Então, não tem jeito. Bacana. Márcio, essa história do ateliê, do espaço sagrado, eu sempre vi assim, até como pode ser 1 metro quadrado, sabe? Ah, sim. Mas é um espaço do segredo, né? Sim. E há esse momento assim de conexão eterna. E há os momentos também de conexão com os outros, né? Que é muito importante. E até você impõe a conversa, né? De certa forma, né? Você dá o rumo para a conversa, né? É verdade. Porque também porque não é um lugar público também, né? Não é um lugar para a pessoa entrar. Né? Não, o lugar tem que ter é reservado, né? Algumas pessoas podem vir. Né? Mas eu vou aproveitar aqui, vamos mudar um pouco o rumo embora esse assunto seja extremamente vasto e me interesse muito, é quase que um assunto proibido, né? Falar sobre a intimidade do artista. Kandinsky tentou se aventurar com isso e depois ele entregou os pontos. Falei, não tem um momento que você não consegue especular, né? Chega. Vou passar aqui para a Clara, que ela tem uma questão interessante sobre a praxis e a consciência ambiental. Né? Clara, você está nos ouvindo? Por favor. Seu microfone está desligado, Clara. Está me ouvindo agora? Sim. Melhor. Márcio, Oi, cara. sobre os impactos ambientais do uso na gravura de solventes, de outros produtos químicos,
além de recursos naturais, no caso da lito, da pedra, que já foi até extinta, e a madeira, qual tipo de madeira você compra e tal. E nesse sentido, o que tem sido feito para minimizar esses efeitos no seu trabalho e nos ateliês que você conhece? É uma pergunta bem atual, porque na minha época não tinha esses sorvetes base de água, era tudo querosene e gasolina, né? Na minha época, na época que comecei a fazer gravura, né? Não na minha época, a época é hoje já, né? Também, né? Então, e essas coisas são novas, né? Surgiram 20 anos para cá, né? Talvez menos até, né? Eu acho que tudo, acho que a gente tem que ficar atento a isso, não tenho dúvida que tem que ficar. O que eu posso evitar do que eu fazia antes, né? Agora não, agora eu já procuro ter certos cuidados. Mas é coisa de ácido, eu levo para o Unicamp para desfazer eles lá, porque tem a faculdade de química, eles desfazem dos dejetos químicos, tal, não sei o quê. Então, os meus ácidos eu levo para lá, né? Procuro usar mais solvente à base de água, né? Também para usar luva de silicone, você vai se adaptando às coisas, né? Mas para mim é tudo novo, né? Eu acho que acho que é muito importante, né? É um país que está precisando desses exemplos, né? Não é, eu fiquei pensando muito nisso porque meu trabalho tem um cunho político e eu vejo você se manifestando na sua rede social, né? Com esse cunho político e tal. Então, eu fico pensando qual que é a nossa, tipo, moral para fazer uma gravura que também destrói e aí denunciar, sabe? Pro Estado. Mas, enfim, foi meio por isso a pergunta, mas obrigada, Márcia. Tem que ficar consciente, né? Do que você está fazendo, né? E até se você faz alguma coisa que usar uma coisa que não é adequada, né? Tem que saber a extensão disso daí, né? Para onde vai e que vai causar, né? Pode fazer, mas saber a extensão e assumir a responsabilidade também. Né? Uhum. Mas é muito importante, é uma coisa para se... Porque lá qualquer ateliê dos Estados Unidos, lá eles colocam material tóxico, qualquer embalagem, material tóxico para manuseio, tudo por segurança. Né? Porque se alguém tiver alguma doença, processa as empresas. Lá a coisa é séria para isso daí. Né? Não é como aqui que a pessoa morre porque... A ver agora, né, o que está acontecendo aí, né, de não usarem máscara nessas coisas. Né? Mas lá é uma coisa muito séria, porque o pessoal processa as empresas, são milhões de dólares que o pessoal paga lá. Né? E acho que é assim, tem que pensar na segurança das coisas, segurança tua e segurança do ambiente. Né? Acho que é isso. Falou, cara. Obrigado, Márcio. Bom, você quer falar, professora Eliana? Sim. Não, aproveitando, inclusive, esse gancho que a Clara nos coloca de questões mais atuais, e até ela entrou nas questões das divulgações na rede social, de acompanhar seu trabalho por lá. Aí a Amanda teria umas outras questões a respeito desses assuntos que vão adentrando nesses novos meios, né? Tecnologias contemporâneas, né? Sim. Pois é, minha curiosidade é em saber como que você pensa a publicação informal, né, a exposição dos seus trabalhos nas redes sociais, assim. Se você utiliza algum critério para a seleção dessas publicações ou se elas se dão de maneira mais informal, porque o Instagram, essas redes sociais é um contato que a gente tem com o público, né? E, enfim, eu queria saber se você inclusive, se essas publicações possam vir a interferir em seu percurso como artista. Elas podem alterar alguma coisa? Eu uso os dois. Das duas maneiras. Né? Interfiro e não interfiro também. Né?
duas estão certas para mim, né? Existe uma maneira que eu faço, como você fala aqui, que é informal, né? Às vezes eu acho uma imagem que eu acho legal, então isso aqui eu ponho no Instagram, no Facebook, né? Eu acho legal, né? Mas também tem uma questão de organização, né? Em 2019 eu fiz uma exposição online, né? Só de gravuras online, com catálogo, depoimentos de pessoas falando sobre o meu trabalho, isso aqui, tudo muito bem organizado, né? Inclusive não foi eu que organizei, foi a Regina da galeria, né? É uma galeria especializada em obras online, né? E foi muito legal, teve uma repercussão legal, né? Com trabalhos novos, tudo, né? Então, tem as duas maneiras, né? Porque eu acho, né, já estava comentando isso para vocês, né? Toda imagem tem que ter história, sabe? Se a gente não põe história nas imagens, né, ela não sobrevive, né? As imagens vão indo, né? As histórias vão indo, né? Mas ninguém vai ficar discutindo formalmente, uma gravura tem aquele triângulo, que legal aquele triângulo, tá? Não, a pessoa vai discutir a vida do cara, do artista, quem fez, histórias que estão atrás, né? A pessoa se interessa por isso, por biografia, tá? O exemplo maior que eu vejo disso, assim, um grande, né? Tem muitas histórias, né? E o quadro ser pequenininho, né? 50 por 60, né? Da Mona Lisa, né? É o Leonardo, né? O que tem de história atrás dele, né? Tem um montão de história. Tudo, alimenta tudo, né? Os alunos que tiveram, quem passou para a TV, tudo é interessante dele, né? Tem muita história. Por isso que eu acho que o monumental, né? O monumental não é o tamanho, né? O monumental é aquilo que cabe na cabeça das pessoas, né? Todo o mundo inteiro conhece a Mona Lisa. É difícil encontrar alguém que não conheça. E isso é monumental, né? Não é uma coisa enorme, né? Então, acho que tudo é válido. Colocar nas redes sociais é válido, muito válido colocar, né? Precisa criar história, né? Vocês que trabalham, vocês botem na rede social, fácil isso daí, que precisa ter história as coisas, sabe? Se não tiver história, fica na gaveta, né? E texto, quanto mais história tiver, mais interesse vai ter pelo trabalho. Não é? Porque essas histórias vão de boca a boca, né? Tem aquela história dos dias, né, com o rinoceronte também, que vai de boca a boca, o pessoal vai falando como é que é o bicho, e chega nele lá, né? Você vê o poder da história, né, do contar, o poder da oralidade, né? As coisas. Então, eu acho que é isso, Roda. Muito bom, Márcio, obrigada. Eu acho que interfere mesmo. Pergunta se você acredita que as publicações interferem, sim. Né? E tudo bem, interfere tudo bem. Não acho. Não acho. Márcio, acho que agora nós temos a última questão aqui, né, professora Eliana, que é da Tayana. Uma questão, assim, daquelas chaves mesmo, né? Que tem muito a ver com uma questão da sua obra, né? Vou chamar a Tayana aqui. Uma questão fundamental da sua obra, quero dizer, que é a ideia do caos, né? Márcio. Oi, Tayana. Tudo bem? Bom, a minha pergunta é a seguinte, como pensar a poética da gravura em meio ao caos, se as lembranças da infância seriam uma tentativa de resgatar o afeto em meio a esses tempos sombrios? Eu acho que o caos, Tayana, o caos potencialmente é uma coisa muito boa para si, porque você tem tudo para fazer, né, no caos, né? Tem que começar a separar as coisas, né, no caos, né? Para poder criar segmentos, né? Então, você cria segmentos, você
você vai organizando o caos, né? Porque ele potencialmente tem que fazer tudo. Né? O caos é uma coisa muito boa. Né? O que está aí é uma parte do que é a vida, né? É uma parte que incomoda muita gente, eu sei, mas acho que ele pode crescer muito nessa situação toda aí. Né? Porque a hora que você cria segmentos, né? Você vai superando as coisas. Né? Tem coisas que não interessam, não entra nesse segmento. Né? E essas coisas são, quando você cria os segmentos, né? Você vai juntando tudo, né? Você cria um cosmos, né? Você cria uma coisa universal, né? Porque você está harmonizando todo esse pensamento. Né? Então a coisa fica muito ampla, né? E vai caber em qualquer lugar. Isso cabe em qualquer lugar. Não é mais. Você já está organizada, né? Já oferece uma possibilidade de seguimento para outros. Porque você universalizou a questão. Né? Então, causa é muito bom. Né? É bom nesse sentido, mas eu sei que não é a gente está vivendo pela situação. Né? Então, eu acho que é isso. Se resolver alguma coisa para você. Obrigada, Márcio. Você entendeu? Falei? Sim, entendi. Legal. Causa funciona muitas outras coisas, né? Jorge. Obrigado, Tânia. Obrigado, Márcio. Nossa, nós chegamos ao final já, essas indagações. Você percebeu que há uma sequência, né, encadeada, né, de questões. Sim. E assim, o que é interessante é que você conseguiu nos transportar um pouco, na medida assim, do decoro, né, a sua maneira de pensar, e mostrou também, acho que, uma grande coerência com uma ideia que ela te acompanha há muito tempo, né, Márcio? Eu acho que essa fidelidade sua para com o pensamento talvez seja o grande trunfo, assim, da profundidade da sua obra, sabe? Eu acho que essa recorrência, essa fidelidade para consigo próprio, né? Tanto que eu tenho ficado muito feliz ultimamente em ver você retomando um trabalho com uma força, assim, uma força nascente mesmo, né? De uma emoção. E eu já acompanho seu trabalho há bastante tempo, desde os anos 80, quando eu vi uma exposição sua na Galeria do Sol, né? São José. Pois é. E eram aguadas, eram gravuras. E a gente vê, não uma repetição, mas uma reflexão, né? Constante sobre as mesmas questões. Isso, acho que e uma vez eu lembro de muito das conversas que nós tivemos. Você é muito pontual com as suas observações, né? E uma das observações mais sábias que eu guardo de você é sobre a questão da construção da poética. Você disse a mim que, eu lembro, foi até caminhando no Parque Buremax, você falou, a poética se faz no fazer, não há outra maneira, né? Não há, é no fazer, é na labuta, né? É no trabalho das mãos, cabeça, mãos, e na recorrência, né? Sem constância, nada acontece. Você tem que ter material para construir a poética, né? Exatamente. Márcio, eu sempre que eu te encontro, eu tenho vontade de te agradecer pelo seu trabalho, né? Porque o trabalho que a gente faz assim, que reverbera nos outros, tem que ser agradecido, sabe? Eu agradeço sempre.
o encontro, né? E pela sua gentileza de vir aqui. Eu gostaria até de saber se alguém quer falar alguma coisa a mais, né? Professora Eliana, os colegas. Não, Jorge, só agradecê-lo mesmo pela contribuição e por essas reflexões nessa conversa, né, que passam pela obra dele, mas também passam muito pelo fazer da gravura, pelo pensamento da gravura. E acho que isso vai contribuir bastante aqui para as nossas discussões aqui e o andamento das questões que a gente tem levantado atualmente. Eu só queria agradecer mesmo. Eu agradeço vocês, não tem, porque eu sei. Por que pareça, eu gosto de falar, sabe? Mas eu gosto de falar assuntos que eu gosto de falar. O resto, não sei, não consigo ter muita conversa, não. Né? E é a oportunidade, né, que tem para se aprofundar também no que faço também, né, falar com vocês. É muito bom. E eu creio que para os seus alunos da Unicamp também foi uma oportunidade interessante de te conhecer, né, em outro nicho, né? Porque é muito desconfortável falar da gente em aula, né? Mas agora você está comigo, então aqui você pode falar. É verdade. Assim como eu pude falar de mim quando eu estive com você aí no ateliê, né? É verdade. Isso é muito eu não gosto muito também de falar sobre ele. Mas foi bem agradável. Foi bem agradável. Foi muito legal, viu? Muito legal. Agradeço muito a você, aos seus alunos, por terem cedido, inclusive, o horário da aula de vocês para o nosso encontro. Né? Foi ótimo. Então, tchau para vocês. Até a próxima. Tchau, Márcio. Tchau, Márcio. Até a próxima. Tchau, gente. Muito obrigada, viu, pela oportunidade. Opa. Tchau, Júlia. Valeu.